Agora, pedindo passagem ao Nordeste do Brasil, o repórter Flávio Lima de volta aqui ao Jornal Jovem Pan, ele que está em Barreiras, para trazer a informação como que está a votação, faltando agora 45 minutos para o fechamento das urnas. Bem-vindo mais uma vez, Fábio. Olá, Tiago, boa tarde para você e para todos. O processo eleitoral em Barreiras, a principal cidade do Oeste Baiano, até agora vem transcorrendo tranquilamente, viu, Tiago? Aqui, o contingente eleitoral é formado por 107.098 eleitores, aptos ao voto nas 334 sessões de 2 zonas eleitorais. O maior colégio eleitoral de Barreiras está na Escola Municipal Cleonice Lopes, no bairro Vila Rica, com 4.834 eleitores. Nos chama a atenção, Tiago, o número de 13.408 eleitores que tiveram os seus títulos cancelados. Outros 306 eleitores tiveram os títulos suspensos. Para as eleições de 2024 aqui em Barreiras, a Justiça Eleitoral convocou 1.214 mesários. Olha, são 4 candidatos a prefeito por aqui e 285 ao cargo de vereadores na chamada capital do Oeste Baiano. 3 dos 4 candidatos a prefeito de Barreiras votaram pela manhã. Carlos Tito, do PT, Davi Schmidt, do Novo, e Danilo Henrique, do Progressistas. O candidato Otoniel Teixeira, do União Brasil, votou no começo da tarde, após o horário do meio-dia. Aqui, os eleitores estão tendo transporte gratuito desde as 7 da manhã e vai até as 7 da noite, de casa até os locais de votação. Para isso, basta apenas apresentar o título eleitoral. Conforme o promotor de justiça eleitoral, André Fetal, até agora foram detectados poucos casos de boca de urna e as eleições transcorrem tranquilamente aqui em Barreiras. A percepção que temos, Tiago, é que a disputa seja bem acirrada no estilo voto a voto, entre 3 candidatos, Otoniel Teixeira, Danilo Henrique e Carlos Tito. Temos que lamentar a sujeira por conta do derramamento de santinhos espalhados próximos aos locais de votação aqui na cidade. Inclusive, em Salvador, capital baiana, uma eleitora idosa sofreu um acidente ao cair num buraco camuflado pelos santinhos. Tudo não passou de um grande susto, mas ela protestou pedindo providências às autoridades. Agora estamos no Fórum Eleitoral, já na expectativa da chegada das urnas, que começam a chegar daqui a pouco. A gente continua então acompanhando as eleições aqui em Barreiras e poderemos voltar na programação da Jovem Pan, trazendo mais informações e quem sabe já anunciando o nome do vitorioso por aqui. Um abraço, boa tarde. É isso, Flávio Lima, bom trabalho para você. Então aí também a eleição acirrada, assim como em São Paulo, você volta na programação da Jovem Pan e a gente vai chamar os nossos comentaristas, o Alangani e o Cristiano Vilela. E Vilela, de novo, né? E isso não é só em São Paulo, mas também em outras partes do Brasil, as pessoas reclamando da sujeira aqui nas ruas, nas avenidas, ao redor dos colégios eleitorais. Eu pergunto para você, e a Justiça Eleitoral, por mais que tenha alertado e informado que isso não pode, obviamente, como é que é a punição aos partidos? É o partido ou é o candidato que pode ser punido, mas a eleição já passou, como é que fica? Pois é, o próprio candidato pode ser punido e dependendo de como for, dependendo do volume, dependendo da quantidade, da potencialidade que isso pode trazer, poderá ter penas variáveis. E aí o importante é que haja uma denúncia por parte dos eleitores, por parte dos cidadãos, no sentido de cobrar realmente essas providências. O que vai fazer com que esse tipo de prática mude de alguma forma, não se perpetue dentro da realidade eleitoral brasileira, é a punição. Hoje, alguns candidatos ainda o fazem na esperança ou na convicção de que não serão punidos. E é por isso que nós temos tantos locais completamente inundados com panfletos, com papéis, com santinhos e materiais de propaganda eleitoral. Então, é importante que o eleitor denuncie esse tipo de prática, porque só através da denúncia e da punição desses casos é que nós teremos uma realidade melhorada para as próximas eleições. Alangani, essa história da sujeira aqui em São Paulo, claro que lá nos anos 80, 90, quando a internet ainda não tinha a penetração que tem hoje, ou a internet nem existia ainda no dia a dia das pessoas, a gente tinha mais sujeira porque era a única forma de se comunicar com o eleitor praticamente, no olho no olho. Mas é de se lamentar o que a gente vem acompanhando, como
como eu já falei aqui, na região da Paulista, nos colégios eleitorais por aqui, muita sujeira que a gente pode observar e, claro, não estamos num período de chuva, mas imaginou o que podia acontecer se estivesse chovendo realmente, se isso fosse em janeiro, por exemplo. Exatamente, Berraich. Isso não faz o menor sentido numa época da era digital. Concordo com o Vilela, tem que ter punição para coibir esse tipo de prática, né, que emporcalha todas as cidades Brasil afora, né? Agora, também reflete, em certo sentido, o comportamento da própria população. A gente verifica, sem ser em períodos eleitorais, as pessoas jogando, né, papel na rua, vai tomar um sorvete, joga a embalagem, a latinha do refrigerante, da cerveja, também joga na rua. Então isso, em certo sentido, também é um reflexo da própria população brasileira, né? Infelizmente, muitos quando vão para o exterior ficam maravilhados, por exemplo, com a limpeza de cidades norte-americanas ou europeias. Lá acabam tendo uma atitude de cidadão, né? Não emporcalhando a cidade, e aqui no Brasil joga lixo na rua. De qualquer modo, é muito lamentável ver essas imagens aí. Bom, agora são 4h22, Cristiano Vilela e Alan Gani, já estamos na expectativa, faltando alguns minutos para o fechamento das urnas, pouco menos de 40 minutos. Nossa audiência vai aumentando, muita gente já na frente da TV, ouvindo rádio, nas plataformas, para que a gente comece a acompanhar o início da apuração aqui em São Paulo. Vilela, o que se espera desse início? Normalmente, e aí vem a nossa memória das outras eleições, os dados começam a sair ou imediatamente ou alguns minutos depois do fechamento das urnas, porque algumas urnas na região central chegam mais rápido para a contabilidade no Tribunal Regional Eleitoral. Tem todo um procedimento, a urna é retirada do colégio eleitoral, inclusive há aquela impressão, assim como faz a impressão da zerésima, né, no começo, quando tem a comprovação de que aquela urna não tinha nenhum voto até o início da eleição, às 8 horas da manhã, há uma impressão no final e o presidente da mesa normalmente cola o papel na porta da sessão eleitoral. É isso, né? O procedimento é esse. Exatamente, o procedimento é esse e a gente fica na expectativa da totalização dos votos, como você colocou bem, Tiago, as urnas vão chegando, os votos vão chegando e essas informações vão sendo totalizadas, então muitas vezes determinados bairros, determinadas regiões acabam demorando um pouquinho para chegar e isso acaba influenciando também no resultado eleitoral, na forma como ele vai sendo repassado. Uma determinada região que acaba tendo mais força para um certo candidato, no começo ele acaba saindo na frente, mas muitas vezes, conforme outras regiões também vão tendo seus votos totalizados, esse quadro muda e outro candidato acaba ultrapassando, acaba mudando o cenário político. Isso nas eleições proporcionais, no caso nosso das eleições de vereadores, isso se dá de uma forma bastante evidenciada, até por conta de que em muitos casos o candidato ele acaba tendo uma base regional, então quando determinada região acaba tendo seus votos apurados, ele acaba tendo um salto, tem um salto e acaba avançando bastante com relação aos votos que vem tendo ao longo do tempo do escrutínio eleitoral. Nesse sentido, é que é importante, é interessante, e a gente vai ficar aqui fazendo essa cobertura, acompanhando voto a voto cada movimento, e especialmente em eleições como a de São Paulo. Eleições que estamos aí há pouco menos de uma hora do encerramento das votações e que até agora ninguém sabe o que vai acontecer. Pois é importante você explicar também, Vilela, já vou falar com o Alan Gani também, em relação à Câmara Municipal de São Paulo, porque são 55 vagas, né? São 55 parlamentares, vereadores aqui no caso de São Paulo, e nós normalmente quando fazemos a divulgação, a gente divulga os 10, os 20 mais votados no máximo, né? Por causa do tempo, por causa dos nomes, né? Você ficar citando os nomes também, mas não necessariamente o mais votado entra na Câmara Municipal. Isso mudou nos últimos anos ou continua assim? Tem toda aquela proporcionalidade, obviamente que os 10 mais votados costumam entrar porque são votos que diferenciam muito em relação aos outros, mas de qualquer forma, qual é a conta que se faz para a eleição da Câmara Municipal de São Paulo?
Câmara Municipal, ela se dá através do sistema proporcional, onde você tem a contabilização dos votos de todos os candidatos do mesmo partido. É através dessa contabilidade, desse somatório de votos que os candidatos do partido tenham, que se pode aferir se determinado partido teve 1, 2, 3, enfim, quantas cadeiras esse partido eventualmente vai poder compor na Câmara de Vereadores. Nesse sentido, em cidades como São Paulo, de uma forma geral, aqueles mais bem votados acabam compondo ou pertencendo a partidos que vão conseguir ou conquistar essa cadeira. Mas muitas vezes, especialmente em cidades menores, não é raro você ter situações onde o candidato ele é muito bem votado, mas o seu partido não faz uma cadeira. E aí, nesse sentido, muito embora ele tenha um percentual bastante significativo de votos, acaba não assumindo uma cadeira na Câmara de Vereadores. Nos últimos anos tivemos alguns pequenos ajustes no sentido de colocar um limite, um piso de votos sem o qual o candidato ele não é eleito. Muitas vezes já tivemos no Brasil casos de candidatos com pouquíssimos votos, mas que acabaram sendo levados ao Legislativo por conta de votações acachapantes, de puxadores de votos. Bom, Vilela, daqui a pouco complemento, vou passar para o Alan Gani. Tem essa história, não é, Alan, do puxador de voto, aquele parlamentar que é mais votado e ele leva junto muitos outros, né? Ah, com certeza, né? A gente verificou esse fenômeno, Berraich, nas eleições presidenciais. Então, aqui em São Paulo mesmo, para deputado federal, você teve candidatos, né, com uma votação muito expressiva, quase 100 mil votos, mas estavam em partidos pequenos. E aí, justamente, não atingiu o tal do coeficiente eleitoral e não ganhou, né? Não se tornou deputado. Ao passo que a gente verificou, por exemplo, candidatos com 50 mil votos, 60 mil votos para deputado, mas estavam ali num partido grande, por exemplo, o PL, e aí atingiram o coeficiente eleitoral. Então, tem essas distorções, por isso que é bastante importante, né, estar num partido grande, né, porque é muito mais fácil atingir o coeficiente eleitoral. Por outro lado, também, o partido grande existe mais competição entre os seus pares. Então, acaba também tendo aí uma escolha difícil, né? Mas, de qualquer modo, a máquina partidária faz diferença, sim, principalmente numa eleição municipal.